Se você tá passando por alguma coisa hoje onde você se sente perdido, onde você se sente cansado, onde você se sente frustrado, você já caminhou um pouco, mas você travou aqui no meio. Você só consegue ver que as coisas ainda estão distantes da sua realidade, que as coisas ainda estão distantes das suas condições. A Bíblia tem uma resposta para isso. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Provavelmente você já teve o sentimento de: eu tô vivendo uma parte das coisas que eu planejei, das coisas que eu sonhei, das coisas que eu queria, mas ao mesmo tempo, mesmo vivendo isso que eu queria, mesmo vivendo isso que eu tinha sonhado, mesmo vivendo isso que eu tinha planejado, eu ainda não me sinto realizado. Eu sinto que eu caminhei com todas as minhas forças, e aqui é o máximo que eu consigo chegar com as minhas próprias forças. Mas esse máximo onde eu cheguei ainda não é o lugar onde eu quero estar. Você já teve essa sensação como se você tivesse caminhado, persistido, você deu o máximo de si, você lutou com as tuas forças, você fez tudo o que você poderia fazer, tudo que estava no teu alcance, tudo que estava na tua frente, mas isso ainda não foi o suficiente para colocar você no lugar de plenitude que você deseja. Tem situações na nossa vida que vão lembrar o quanto nós somos incapazes de resolver com as nossas próprias mãos, incapazes de resolver com a nossa própria força do nosso braço. Eu não sei vocês, mas eu me sinto às vezes querendo juntar muitas peças, querendo organizar as coisas, eu mesma querendo me tirar dessa situação, sabe? Eu mesmo querendo me fazer sair disso. Nos sentimos completamente esgotados. E por já ter colocado tanto empenho, tanta energia, por já ter investido tanto nisso e ainda assim não ter chegado no lugar onde você queria, a gente acaba começando a pensar que, poxa, eu acho que isso não é pra mim. Eu acho que talvez eu nunca consiga viver isso que eu imaginei pra mim. Eu acho que eu sonhei alto demais, eu acho que eu idealizei muito. Então o vídeo de hoje é: o que fazer quando nós estamos nesse local de frustração? Quando você já investiu tudo que você poderia investir, quando você já colocou todas as energias que você poderia colocar, quando você já fez de tudo o que você poderia fazer, mas você ainda não tá no lugar onde você queria estar. Você se sente escalando uma montanha completamente infinita, onde suas forças estão completamente esgotadas e você não vê um final nisso. O que fazer quando a gente tá nessa fase? A gente deve investir mais forças ainda? A gente deve se empenhar mais nisso ainda? Ou a gente deve simplesmente voltar, descer a montanha de novo e perceber que tudo que a gente colocou de energia até aqui, de força até aqui, de disposição até aqui, foi realmente um erro, foi realmente algo que não deveria ter sido feito? E a verdade é que a gente já começou esse vídeo com a resposta que a gente precisava, sabe? Eu percebo que nós temos a palavra de Deus nas nossas mãos. A gente tem as promessas do Senhor todas escritas. A gente tem palavras de encorajamento. A gente tem versículos que lembram da gente o quanto o Senhor é bom e o quanto os planos dele são perfeitos para nós. E ainda assim a gente duvida. Esses dias eu tava me dando conta de que eu tava tentando colocar todos os pingos nos is e organizar tudo que na minha cabeça tá fora do lugar, com as minhas próprias ações, com as minhas próprias reações. E quando a gente tenta organizar tudo que precisa ser feito, tudo que precisa ser organizado, tudo que precisa ser arrumado, toda a bagunça, todo o caos, tudo aquilo que a gente acha que ainda não tá perfeito, quando a gente tenta deixar perfeito por nós mesmos, nós nos sentimos cansados, frustrados, derrotados, decepcionados com a gente mesmo. A palavra de Deus diz em Romanos que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e agradável. E a Bíblia diz que todas as coisas, não são algumas coisas, não são pequenas coisas, não são parte das coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu percebo que às vezes a gente acredita mais em frases motivacionais que a gente vê no Instagram, mais em palavras de coaches que a gente escuta. A gente acredita em tantas coisas que entram pelos nossos ouvidos, mas a gente tem dificuldade de acreditar que a palavra de Deus é uma palavra verdadeira. A gente tem dificuldade de acreditar que as palavras desse livro são reais. Então, quando a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, é porque
todas as coisas cooperam. Você precisa acreditar nisso. Você precisa acreditar que essa situação que você tá vivendo hoje, esse meio onde você nem tá mais no começo, onde você já saiu do lugar onde você tava estagnado, você já caminhou um pouco, mas você travou aqui no meio. Você não consegue mais dar nenhum passo, você só consegue ver que as coisas ainda estão distantes da sua realidade, que as coisas ainda estão distantes das suas condições, que as coisas ainda estão distantes daquilo que você acha que é o ideal. Tem uma frase que eu ouvi, que eu guardo ela no meu coração, é que Deus, ele não desperdiça sofrimento dos seus filhos. Se você tá passando por alguma coisa hoje, onde você se sente perdido, onde você se sente cansado, onde você se sente frustrado, a Bíblia tem uma resposta para isso. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Vinde a mim, todos que estão cansados. Talvez hoje você tá cansado de lutar com as suas próprias forças. Talvez hoje você tá cansado de ver que a tua realidade não combina com aquilo que você deseja. Talvez hoje você tá cansado de esperar alguma coisa das pessoas e de se frustrar constantemente com elas. Talvez hoje você tá cansado por inúmeras coisas, se sentindo sobrecarregado, sentindo um peso sobre você. Se esse é o teu sentimento hoje assistindo esse vídeo, que você realmente tá sobrecarregado, é porque você tá carregando coisas nas suas mãos, nas suas costas, nos seus ombros, coisas essas que você deveria entregar nas mãos de Deus, coisas essas que você deveria deixar nas mãos dele, coisas essas que na sua mão realmente não são nada, realmente não podem nada, realmente não têm capacidade, realmente não tem, mas nas mãos do Senhor elas se multiplicam. Eu vi uma ministração essa semana que tá no meu coração queimando até hoje. Se vocês quiserem assistir, eu deixo aqui no comentário pra vocês. Mas era sobre o milagre da multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixinhos. Se vocês já assistiram o filme Quarto de Guerra, é essa mulher que tava ministrando. Ela disse que muitas vezes as ministrações, elas focam na multidão que estava com fome, na multidão que estava faminta, na multidão que estava pedindo alimento. Mas na ministração dela, ela focou nos discípulos, naqueles que entregaram o pouco que eles tinham nas mãos do Senhor. Olha só, de primeiro momento, os discípulos falaram para Jesus que a multidão precisava se alimentar, então que Jesus mandasse elas embora para que elas mesmas fossem buscar comida. E aí a palavra de Deus diz em Lucas 9:13 que Jesus disse: deem vocês mesmos algo para eles comerem. E os discípulos respondem a Jesus: a gente só tem 5 pães e 2 peixes, mas nós podemos ir comprar alimento. Então eles estavam do lado de Cristo, gente, eu me arrepio para falar isso. Eles estavam do lado do Mestre, daquele que podia mudar todas as coisas, e eles estavam completamente preocupados com a situação. E as 2 ideias que eles tiveram, a primeira é que a multidão fosse embora, e quando Cristo falou que não, a segunda ideia que eles tiveram é que então tá bom, a gente mesmo vai buscar alimento. Eles estavam do lado do Senhor Jesus, que tem todo o poder, que é soberano sobre todas as coisas, e em nenhum momento eles pensaram que Cristo tinha o controle sobre isso. Muitas vezes a gente reconhece Jesus na vida das outras pessoas, muitas vezes a gente glorifica os milagres na vida das outras pessoas, e isso é maravilhoso, mas quando a dificuldade acontece na sua vida, quando a escassez chega na sua vida, na sua história, quando a frustração chega na sua casa, na sua caminhada, no seu percurso, você acha que Deus pode fazer por todo mundo, mas com você vai ser diferente. Você acha que Ele tem o poder para curar a vida das outras pessoas, mas a sua é um pouquinho mais difícil. Você acha que o Senhor tem poder para prover para todas as outras pessoas, mas o seu sonho é grande demais. Você acha que o Senhor, Ele pode realizar coisas para todo mundo, mas os projetos que você tem no seu coração, você acha que Ele não é capaz de realizar. Você não diz isso com essas palavras, mas você diz isso quando você acha que não vai dar certo aquilo que você coloca nas mãos do Senhor. Você diz isso quando nem você mais acredita nas promessas que Ele colocou na tua vida. Você diz isso quando você começa a baixar a régua dos teus sonhos, porque você acha que você não vai ter condições para viver aquilo que você tinha sonhado de primeiro momento. Os discípulos estavam do
lado do mestre. E as alternativas que vieram no coração deles não foi entregar nada ao mestre, mas foi resolver aquele problema. E a resposta desse vídeo, o que fazer quando a gente está num momento de frustração, o que fazer quando tudo tá dando errado, o que fazer quando as condições não são favoráveis, o que fazer quando as coisas não estão dando certo, o que fazer quando a nossa força já tá esgotada, quando a gente não tem nem mais ânimo para lutar por aquilo que a gente lutava antes. Nós precisamos fazer assim como os discípulos fizeram. A versão de Mateus diz que quando os discípulos disseram tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes, no versículo 18 do capítulo 14, Jesus diz: traga-os para mim. Não importa a quantidade que você tem, não importa as condições que você tem, não importa as probabilidades que você tem, não importa as condições que você tem, não importa o network que você tem, não importa a realidade que você tem. Cristo hoje te chama, entrega isso para mim. Tudo o que você tem, mesmo que seja um pouco de azeite na botija, mesmo que sejam 5 pães e os 2 peixes, hoje você coloca isso nas mãos do Senhor. E o Senhor, que é o Deus poderoso, que é o Deus soberano, que é o Deus sobre todas as coisas, Ele mesmo faz a questão de multiplicar isso nas mãos dele. Sabe por que você tá cansado, porque você tá frustrado, porque você tá se sentindo abatido e sobrecarregado? Porque você quer multiplicar os pães e os peixes enquanto eles ainda estão nas suas mãos. Você mesmo quer dar conta disso. Mas hoje Cristo te chama, entrega-os para mim, coloca aqui na minha mão, confia que eu posso cuidar disso para você. Não diminua os seus sonhos, não diminua aquilo que eu coloquei no teu coração. Eu não diminuí as promessas que eu tenho sobre a sua vida. Você mesmo está fazendo isso. Então entrega para mim. A partir de hoje, descansa o seu coração. Você fez tudo o que você podia fazer até aqui. Daqui para frente, entrega nas mãos do Senhor. Se tem uma frase que você pode guardar nesse vídeo é que aquilo que você tem na sua mão pode ser pouco, mas nas mãos do Senhor sempre será o suficiente. Independente de quanto seja, nas mãos do Senhor é o suficiente. Ele cuida de tudo. Ele provê tudo, te coloca em lugares onde você nem imaginou, te abre portas a quais você nem sonhou, muito maiores, muito melhores do que aquilo que você planejou para sua vida. Eu termino esse vídeo lendo o mesmo versículo que a gente leu no início, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. A Bíblia diz, traga à memória as coisas que lhe dão esperança. Sabe o que você pode fazer a partir de hoje? Começa a orar a Bíblia. Ultimamente eu tô fazendo isso. Por exemplo, se hoje é dia 10, eu pego a minha Bíblia, eu abro Salmos 10, eu leio ele e eu declaro sobre a minha vida. Eu faço da Bíblia a minha oração, porque muitas vezes a gente não recebe as coisas porque nós oramos errado, porque nós pedimos com as intenções erradas, e isso pode estar fazendo você andar em círculos e não receber aquilo que você tanto pede. Então comece a orar a Bíblia, comece a realmente ler a Bíblia e orar e declarar sobre a sua vida a palavra do Senhor. Essa palavra não é apenas um livro cheio de páginas, não. Essa palavra é a própria boca de Deus. E nela tem poder. E eu declaro que a partir desse vídeo, a partir de hoje, coisas novas vão acontecer na sua vida. A partir de hoje, a partir desse vídeo, a sua fé vai ser restaurada. A partir de hoje, você vai entender que as condições que você tem podem não ser favoráveis, mas nas mãos do Senhor é o suficiente. Estou completamente feliz de gravar esse vídeo para vocês, completamente leve. Essa palavra realmente é uma palavra para mim também, mas me alegra poder compartilhar isso com vocês. Então, se esse vídeo falou com você, comente aqui embaixo, deixa o like, isso ajuda muito. Compartilha com alguém que você sabe que tá precisando ouvir essa palavra, alguém que você vê que já tá sobrecarregado, mas que precisa se lembrar que o Senhor é o Deus sobre todas as coisas. Foi um prazer gravar esse vídeo pra vocês, gente. Um grande beijo. Deixa aqui nos comentários ideias de vídeo pra mim. Vai ser um prazer gravar pra vocês, tá bom? Te vejo no próximo vídeo aqui do canal e tchau!